Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem aqui comigo. Sim, é para falar aqui comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Vamos lá. A gente vai dar continuidade nesse vídeo à nossa pesquisa, por assim dizer, do Dia do Senhor. A gente vai dar continuidade àquilo que a gente falou no vídeo anterior. Esse Dia do Senhor apresentado, esse termo, né? Essa expressão, Dia do Senhor, que João apresenta no livro de Apocalipse, no capítulo 1, né? Ele fala que foi arrebatado no Dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor, ela percorre vários textos da Bíblia. A gente está andando um pouquinho por esses textos para a gente poder perceber, né, quais características que cada uma desses capítulos, desses lugares na Bíblia, né, onde aparece essa expressão, quais características elas dão, né, sobre o dia do Senhor. Bom, relembrando, o dia do Senhor ele está associado à volta de Yeshua, ao retorno de Yeshua. E um outro capítulo que aparece a expressão o dia do Senhor é Isaías, capítulo 13. Essa expressão aparece no versículo 6 e versículo 9. Primeiro a gente precisa entender a perícope, igual a gente fez no vídeo anterior. Bom, o capítulo inteiro ele fala sobre uma coisa só. É sobre o juízo de Deus que viria sobre Babilônia. É importante esse termo Babilônia, por quê? O nome desse lugar, Babilônia, ele aparece também no livro de Apocalipse. Aparece no capítulo 14, 16, 17 e 18. É, ali dentro da teologia do livro de Apocalipse, há um confronto entre cidades, né? Ele coloca esse confronto, ele propõe esse confronto entre Babilônia e Nova Jerusalém. Então, essa expressão, né, esse nome, Babilônia, aparece lá também. Então, é importante que a gente entenda isso aqui no capítulo 13, porque a Babilônia ela vai servir como se fosse uma espécie de arquétipo, de modelo para a gente entender o que ele está falando lá em Apocalipse. O objetivo do vídeo, pelo menos desse aqui, não se trata da gente mergulhar de forma mais profunda sobre esse mistério da Babilônia que aparece em Apocalipse. A ideia não é isso. O que a gente precisa entender neste momento, deste vídeo, é que Babilônia é uma espécie de modelo que vai ser reproduzido lá no livro de Apocalipse. Tudo bem? Só isso que a gente precisa entender nesse momento. Tá bom? Bom, vamos lá. Isaías capítulo 13, vamos ler o versículo 1 primeiro, que diz assim: Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Essa expressão em hebraico, rachá, que aparece aqui como peso, fala sobre carga, fardo, oráculo, peso mesmo, como está traduzido aqui nessa versão bíblica que eu estou usando, declaração ou carregamento. Então, ela está falando sobre algo que vai ser colocado sobre a Babilônia, né? Vamos ler os versículos 4 ao 6, que diz assim: Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como como a de muito povo, o som do reboliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor, e os instrumentos de sua indignação para destruir toda aquela terra. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso, como assolação. Então, o dia do Senhor aqui, apresentado nesses versículos, é um dia de assolação. Mas essa assolação está sendo tratada sobre a assolação sobre Babilônia. Então, aqui ele está apresentando que o dia do Senhor também trará juízo, assolação sobre Babilônia. Vamos ler os versículos 9 ao 10, que diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas do céu e suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá
ao nascer, e a lua não resplandecerá a sua luz. Então, o que é apresentado aqui? É apresentado que o dia do Senhor será horrendo, será um horror. Mas para quem? Para quem é encontrado pecador. Que pecador é esse? Fora da aliança em Cristo, fora da justificação que há em Cristo. Então, fora da justificação que há em Cristo, nós somos enquadrados como pecadores. Mas não é um pecador qualquer. Aqui a gente está falando do contexto babilônio. Então, é um pecador que, além de ser pecador, ou seja, fora da justificação de Cristo, ele também está envolvido dentro desse sistema, que aqui é tratado como Babilônia. Então, para este, o dia do Senhor será um horror. E a criação, ele fala aqui das constelações, das estrelas, do Sol e a Lua, ou seja, a própria criação de Deus vai dar sinais de que esse juízo está sendo posto. A criação vai dar sinais de que é a mão de Deus que está fazendo isso. Essa assolação é uma proposta de Deus como juízo sobre pecadores envolvidos nesse sistema babilônio. Vamos ler também o versículo 12, que diz assim: Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Então, o que Deus vai fazer, na verdade? Deus proporcionará morte em massa. Ele fala aqui que o homem será mais raro, ou seja, será mais fácil encontrar ouro puro do que ser humano. Por quê? Nessa proposta vai ter um conflito, guerra. Ele fala de exércitos sendo colocados, né, enfileirados, que virão sobre a Babilônia, de povos distantes. Ele proporcionará morte, fazendo com que o número de pessoas envolvidos nesse contexto da Babilônia diminua demais. Vamos ler também os versículos 19 e 20, que dizem assim: E Babilônia, o ornamento dos reinos, e a glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Qual é o fim da Babilônia, desse sistema? É o mesmo fim que Sodoma e Gomorra. Então, esse modelo está taxado por Deus desde bem antigo, essa profecia é antiga, a gente está falando de Isaías. Então, Deus já está estipulando muito lá atrás que esse modelo Babilônia tem o fim decretado. Ele vai ter o mesmo fim, Sodoma e Gomorra. Vai sumir. É curioso a gente pensar que assim, ah, isso pode ser simbólico. Na verdade, não. Se a gente perceber o que ele está falando aqui, ele está falando tanto desse contexto Babilônia aqui, esse modelo, está fazendo alusão àquela Babilônia lá de Apocalipse. Ali não terá mais habitantes. Ali o árabe não armará sua tenda. As pessoas não, os pastores não vão levar seu rebanho para aquela região, porque ela simplesmente sumirá como Sodoma e Gomorra. É necessário que a gente pense sobre isso, irmãos, porque aqui ele está falando que o dia do Senhor será um juízo sobre esse sistema, sobre a Babilônia, sobre quem está envolvido com ela. A gente precisa perceber se por algum acaso aquilo que a gente está desenvolvendo na vida não está associado a esse modelo Babilônia. A gente precisa perceber se por algum acaso a maneira como a gente vive é uma maneira babilônica de viver. Se a maneira como a gente tenta servir a Deus, a gente acha que está servindo, é uma maneira babilônica de servir a Deus, é uma maneira pagã, e não a maneira cristã, não aquilo que Cristo propôs, mas a ideia de culto de Babilônia. A gente precisa perceber se por algum acaso não estamos sendo enveredados de alguma forma pelo Espírito do Anticristo, para, ao invés de estarmos em Cristo, estarmos envolvidos, talvez até sem perceber, com a Babilônia que será destruída. A gente precisa analisar a nossa vida. E esse capítulo 13 nos ajudará a perceber, também como outros capítulos, né? O próprio Apocalipse fala sobre isso. Se a gente por algum acaso está envolvido com a Babilônia, por quê?
porque a Babilônia está com seu fim decretado. Será como Sodoma e Gomorra. O Senhor Deus, no dia do Senhor, fará sumir a Babilônia. Quem estiver envolvido com ela vai beber no mesmo cálice. A gente precisa olhar para a nossa vida e ver se ela está dentro da aliança em Cristo ou se por algum acaso a gente se envolveu, percebendo ou não, com a Babilônia, que já está com seu juízo decretado. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. Nós precisamos perceber que o Espírito Santo nos oriente, nos ilumine, nos faça perceber se por algum acaso nós achamos que estamos dentro da fé e fomos cooptados, nós fomos sugados para dentro desse modelo babilônico. Senhor, nos faça perceber se nós estamos realmente vivendo a fé em Cristo ou se a maneira como a gente vive está associado com a maneira babilônica de viver. Se o nosso culto é o culto em Cristo ou se é um culto babilônico. Se a nossa maneira de exercer ministério é dentro de Cristo, dentro da aliança em Cristo, ou é um modelo babilônico. Se nos ajude a perceber se nós estamos andando em Cristo ou se nós estamos andando no modelo caído, babilônico, fadado a cair, a sumir no dia do Senhor. Nos ajude, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Yeshua. Amém.